A chave do caminho para a viagem ao passado remoto da nossa era, uma viagem que vai mudando os rumos da história do cristianismo, foi na verdade descoberta num passado recente. Poucas épocas foram tão felizes para a delicada causa das heresias como o século XX, revela a historiadora da USP, Marília Fiorino. Foi nele que se travou a disputa pela posse e a decifração de um dos mais bem guardados segredos do deserto no Egito, o das bibliotecas dos gnósticos cristãos, os mais antigos seguidores de Jesus, relegados ao ostracismo a partir do momento em que a Igreja Católica se conformou como instituição de poder e ditou seus preceitos. Quis o destino que os códices da chamada Biblioteca de Nag Hammadi fossem encontrados em 1945, dentro de uma gruta, por um beduíno, analfabeto e muçulmano. Durante mais de 3 décadas, o tesouro de Muhammad Ali foi alvo de uma intensa batalha entre antiquários, pesquisadores de universidades europeias e instituições internacionais, até finalmente emergir, devidamente decifrado, graças à persistência de um norte-americano. Um esforço monumental de conhecimento, reforçado já neste século XXI pelas descobertas de novas vozes do deserto, como a do Evangelho de Judas. Os rumos ainda continuam mudando. É deste tesouro que emerge o Deus Exilado, breve história de uma heresia, o livro de Marília que desvenda uma forma de pensar a religião como uma experiência individual, única e intransferível. Forte contraste com as tendências fundamentalistas do presente. Na verdade, uma forma de pensar que vai se extinguindo. Pouco sobra hoje da comunidade dos mandeanos, talvez a última relíquia viva dessa história, que foi se dispersando sob as ruínas da invasão do Iraque. Marília, vamos começar por uma definição de gnosticismo. Uma das muitas definições que eu gosto no teu livro é a de anarquistas sem utopias. Essa é uma definição abrangente? Em linhas gerais, a gente poderia dizer que o gnosticismo é uma forma de mentalidade, assim como o misticismo, é um modo de se relacionar com a espiritualidade, que está presente em todas as religiões, ou pelo menos nas 3 grandes religiões monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, e que se define basicamente, primeiro, com uma preocupação central com a questão do mal entendido aí como sofrimento, vicissitude, essa passagem pelo mundo que não é fácil, que é atormentada. Agora, talvez uma definição mais precisa do gnosticismo seja a etimológica, né? Que é parte do próprio termo, gnose. O que é gnose? Gnose é conhecimento. É uma forma de conhecimento através da experiência. Então, por exemplo, na Torá, o chamado Antigo Testamento, porque esse também é um nome que é uma forma dos cristãos rebatizarem a Bíblia hebraica. Quando Adão conhece Eva, ele conhece Eva no sentido da gnose, isso é, ele experimenta Eva. Então a ideia central do gnosticismo é que o contato com o divino não se faz através da fé. O gnóstico cristão é aquele que acredita que conhecerá Deus, ele experimentará Deus através do contato com a faísca, com uma chispa, com um pedacinho, uma lasca divina que existe dentro dele. Então, um traço do gnosticismo é essa aversão ao dogmatismo. Tanto que a grande crítica que os padres da igreja, que são esses precursores dos teólogos, a grande crítica que eles farão ao gnosticismo é o excesso de imaginação dos gnósticos. Eles dizem, esses fulanos têm excesso de imaginação. Essa busca de conhecimento estaria talvez na origem dessa perseguição aos gnósticos cristãos? Para os ortodoxos, a principal qualidade de um bom cristão, isso é enfatizado nos escritos desses precursores dos teólogos no século II, a principal qualidade do cristão é o medo.
É o medo que forja um bom cristão. Então, nessa medida, eles vão criticar os gnósticos porque os gnósticos, para eles, demonstram um certo orgulho ou arrogância, não cultivam o terror ou o medo e são inclinados à imaginação. Esta é uma discordância de ordem doutrinária. Mas eu acho que a principal diferença entre os ortodoxos, que se tornaram a igreja oficial, e os gnósticos é uma diferença de ordem, é uma divergência de ordem institucional. Porque enquanto os ortodoxos são muito bem organizados hierarquicamente, as funções atribuídas, bispos, presbíteros, diáconos, com o passar dos anos, o poder cada vez mais monopolizado nas mãos do bispo, os gnósticos têm uma forma de organização que é completamente anárquica. Todo mundo pode profetizar, todo mundo pode abençoar. Então, eu acho que esse desapego em relação à organização, à hierarquia, à autoridade, é um traço marcante dos gnósticos e, de certa maneira, está na origem do fracasso institucional deles. Mas, na verdade, esse período que você aborda no início da nossa era cristã é um período onde essa perseguição foi mais branda do que a que se deu 800 anos depois, que você menciona como uma perseguição fundadora da Inquisição. Eu queria que você nos descrevesse o que foi a Cruzada Albigense. Ao longo do século X, XI, alguns grupos descontentes com a corrupção da igreja, a venda de indulgências, a opulência do papado, etc., começam a desenvolver ideias muito parecidas com as ideias dos cristãos gnósticos do século II, III, IV e V. A gente pode dizer que o movimento albigense foi de 1150 a 1330. Foi muito tempo de oposição. E muito tempo de oposição não só de camponeses, de gente pobre, de gente humilde, mas assim, com grande parte da nobreza ao lado deles. De confronto com a Igreja Católica. De confronto com a Igreja. E foi aí que o Papa resolveu lançar esta cruzada, prometendo aos nobres do norte da França que, se eles conseguissem massacrar os cátaros que estavam encastelados nos fortes e nas cidadelas, eles, em troca, obteriam aquelas propriedades. Então, foi isso que aconteceu. Foi, assim, um dos episódios mais hediondos, até para os padrões da época. Você diz que ele foi fundador... Que foi fundador da Inquisição, sim, porque é o seguinte, vamos dizer, a prática de se questionar os divergentes, ela não é nova, e ela já acontecia através de bispos ao longo da história da instituição igreja, mas a Inquisição, como uma instituição ligada ao papado, ao Papa, ela é criada para combater a dissidência cátara. E a Inquisição, com seus métodos de tortura, etc., ela foi testada pela primeira vez com os dissidentes albigenses ou cátaros.